Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Conversas Sobre. Para quem não conhece, sou a diretora-geral da Fundação Osório de Castro, Cristina Poitier. O Conversas Sobre foi um projeto lançado já em 2020 pela Fundação Osório de Castro e consiste em sessões temáticas direcionadas para as famílias, doentes e sobreviventes, orientadas por profissionais da área e que, tendo em conta as circunstâncias que vivemos desde então, adotaram um formato online. Na seleção dos temas para estas conversas, focamos no que sentimos serem as preocupações dos pais ou temas que os possam ajudar de alguma forma. Até ao momento já abordámos a adolescência, os efeitos secundários dos tratamentos, ensaios clínicos, alimentação e os irmãos. Apesar de serem transmitidas em direto, estas gravações do Conversas Sobre encontram-se disponíveis no nosso site e também no YouTube. Hoje as nossas conversas serão sobre os cuidados a ter com a pele, o impacto que os tratamentos podem ter na pele e as formas de evitar, tratar ou atenuar algumas destas situações. Este Conversas Sobre conta com o apoio da Uriage. Aliás, assinala o início de uma parceria entre a FROC e a Uriage. Além deste Conversas Sobre, teremos também no PIPOP artigos desenvolvidos pela doutora Mariana Cravo, dermatologista do Serviço de Dermatologia do IPO de Lisboa, que se irão debruçar sobre vários aspectos sobre os cuidados a ter com a pele. Paralelamente, vamos também passar a contar com o apoio da Uriage para a ação Um Xixi Coração para quem mais precisa. Para quem não conhece, esta iniciativa consiste na distribuição da nossa mascote, o Xixi Coração, a todas as crianças diagnosticadas com cancro em Portugal. O Xixi Coração simboliza um mimo, a proteção e o aconchego que queremos que todas as crianças e as suas famílias sintam durante o processo do tratamento. Juntamente com o Xixi, damos também a conhecer aos pais o PIPOP, o Portal de Informação Português em Oncologia Pediátrica. Uma vez que acreditamos que uma família informada é sempre uma família mais forte, mais tranquila e mais consciente. Quero por isso agradecer à Uriage, na pessoa da Liliana Campos, por este fantástico contributo para o aumento da literacia destas famílias, do que diz respeito a estes temas relacionados com o cancro pediátrico. A doutora Mariana Cravo está connosco hoje e teremos também a enfermeira Fátima Soares do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa. Agradeço às duas, desde já, a vossa presença. Para quem nos acompanha via Zoom, pedimos que coloquem as vossas questões, indicando a quem as querem endereçar na área de Q&A, disponível na parte inferior do ecrã. Quem nos segue pelo Facebook também poderá colocar as suas perguntas nos comentários. Após as exposições da doutora Mariana Cravo e da enfermeira Fátima Soares, teremos um espaço de tempo para respondermos a todas as vossas perguntas, todas as que houver tempo, mas para todas as vossas perguntas. Vou passar então a palavra à doutora Mariana Cravo. E boas conversas. Olá, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, gostava muito de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente neste webinar, tentar transmitir alguns conhecimentos de dermatologia para crianças e pais e familiares de crianças com doença oncológica. Deixar os meus parabéns à Fundação Osório de Castro pelo fantástico trabalho que faz e já agora também deixar aqui um carinho muito especial, um agradecimento muito especial ao Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa, que é fantástico no tratamento destas crianças e com o qual nós costumamos trabalhar e cooperar. Bem, a mim pediram-me para fazer uma apresentação breve sobre, essencialmente, quais são os efeitos secundários que as crianças com doença oncológica têm na pele, e eu em 10, 15 minutos tentarei fazer uma apresentação, espero que não maçuda, não teórica, tentarei falar com os termos mais adequados, mas qualquer dúvida, por favor, estejam à vontade. Vamos lá então. Então, os tipos de cancro mais comuns na idade pediátrica são essencialmente dois grandes tipos: os de células sanguíneas, nomeadamente as leucemias e os linfomas, com os seus diversos subtipos, e os das células do sistema nervoso, quer sejam do sistema nervoso central, sob a forma dos tumores cerebrais, ou então de neuroblastomas, que atingem mais o sistema nervoso periférico. Outros tipos de tumores também com alguma prevalência são os tumores ósseos. Que tratamentos é que nós podemos usar para tratar o cancro, não só, que são de alguma forma transversais nos adultos, mas também usamos nas crianças? A cirurgia, a quimioterapia, mais recentemente a imunoterapia, a radioterapia e, em algumas situações pontuais, o transplante de medula óssea.
Todos estes tratamentos poderão ter efeitos secundários na pele, quer de forma aguda, quer de forma crónica. Por uma questão de tempo, eu vou referir-me essencialmente à cirurgia e à quimioterapia, porque são aqueles que são os mais comuns. Muitas vezes os pais perguntam-nos que cuidados é que devemos ter após a cirurgia, quando as crianças são submetidas à cirurgia. Como lhes disse no primeiro slide, os tipos de cancro mais comuns na idade pediátrica são os cancros sanguíneos e estes normalmente não são tratados com cirurgia. No entanto, é rara a criança, ou eu diria quase todas as crianças, têm necessidade de colocar catéteres, colocar implantofixos, existe e implica sempre uma pequenina tratamento, uma pequena incisão na pele, da qual na maioria das vezes irá resultar uma cicatriz, que é óbvio que tentaremos que seja o menos inestética possível para que cause o menor impacto na criança, quer na fase atual, quer na idade adulta. E, portanto, o objetivo será evitar a formação daquilo que nós chamamos uma cicatriz queloide, ou uma cicatriz hipertrófica, que é aquilo que podemos ver aqui nesta imagem de baixo, em que temos esta cicatriz rosada, grossa, que muitas vezes dá comichão e que é inestética. Estas cicatrizes têm tendência a aparecer essencialmente na área do tronco e muitas vezes dos braços, portanto são áreas em que a pele tem mais tendência a fazer cicatriz hipertrófica, por exemplo a face ou as costas já não têm tanta tendência, tem a ver com a quantidade, digamos, de colagênio, que é uma proteína que existe na pele, que está presente. Como é que nós podemos minimizar esta situação? Através do uso de cremes cicatrizantes, em algumas situações de placas de silicone. Os pais têm que ter noção que este aspecto rosado, logo a seguir à intervenção cirúrgica, é de alguma forma natural e demora alguns meses a desaparecer, e que o uso destes tratamentos preventivos deve ser feito durante longo tempo, portanto, no mínimo recomendamos a aplicação destes cuidados durante 6 meses. Existe o tipo de cicatriz que toda a gente conhece, ou de alguma forma alguém já viu, que é chamada esta cicatriz excente, que é, como mostra a imagem abaixo, esta cicatriz que não fica uma linha, não fica bonita, parece que foi puxada, que está aberta. É mais comum aparecer na zona das costas e dos membros, quer braços, quer pernas. Isto tem muito a ver com os movimentos. É extremamente difícil conseguir prevenir em algumas situações o aparecimento destas cicatrizes, porque aquilo que seria essencialmente necessário é tentar restringir os movimentos ao máximo logo nos primeiros tempos após a cirurgia. E é óbvio que estando a falar de crianças, torna-se difícil fazer com que uma criança fique absolutamente quieta, ou não corra, ou não brinque, ou não se mexa por causa da cicatriz, não só porque não tem essa capacidade de percepção, como por outro lado é difícil conseguirmos esse objetivo, mas de alguma forma gostaria apenas de deixar a mensagem que quanto mais tempo a criança estiver quieta ou parada após a cirurgia, menor é o risco destas cicatrizes ficarem com este aspecto que nós chamamos de excente. Outro tipo de cicatrização mais inestética, que nós chamamos de cicatriz hiperpigmentada, ou seja, uma cicatriz que fica mais escura, como vem aqui na imagem. Por exemplo, esta imagem até lhes mostra uma cicatriz que não só é hiperpigmentada, como é deiscente, ou seja, não é uma linha e está mais escura. Como é que nós podemos tentar prevenir que isto aconteça? Apenas dizer primeiro que este tipo de cicatriz tem tendência a ficar mais escuras quando existem áreas que são expostas ao sol, portanto temos de ter a noção que a nossa cara, a área do pescoço, do decote, são áreas que estão, que nós dizemos, cronicamente expostas ao sol, estão sempre destapadas, mesmo no inverno, e portanto é nestas localizações que existe um maior risco das cicatrizes ficarem mais escuras. Também sabemos que o risco das cicatrizes ficarem mais escuras é mais comum quanto mais morena for a pele da criança, ou do adulto, mas neste caso da criança, ou seja, crianças com pele mais branquinha têm menos risco de fazer cicatrizes mais escuras. E o que podemos fazer e devemos é tentar minimizar ao máximo a exposição solar no primeiro ano após a cirurgia. Lembra-se que lhes disse que a cicatriz fica com aquele aspecto avermelhado e é um processo em continuação durante mais ou menos 6 meses, portanto o aspecto final
é normalmente aquele que nós vemos ao final de 6 meses, e portanto daí haver a necessidade de tentar restringir a exposição solar durante este primeiro ano após a cirurgia. E essa restrição poderá ser feita também através, obviamente, da proteção solar, muito importante, o uso de roupa ou chapéu que tapem essa área associada a um protetor solar. Passando para a quimioterapia, os efeitos colaterais de quimioterapia na pele podem surgir na pele, nos chamados anexos da pele, que são as unhas e o cabelo, e nas mucosas, que é a parte interna, por exemplo, da boca, da zona genital, da zona perianal. Nós sabemos que estes efeitos secundários podem alterar muito a qualidade de vida das crianças e, obviamente, por inerência das famílias. E muitas vezes esses efeitos secundários podem levar à necessidade de alterar quer as doses do tratamento que está a ser feito, quer a frequência, ou seja, vamos imaginar, em vez do tratamento ser feito uma vez por mês, poder ser espaçado e, em casos mais extremos, levar à necessidade de suspender o tratamento e de alterar para outro. Eu trago-vos este estudo só para mostrar que foi feito por um grupo americano, se não me engano, publicado numa revista muito prestigiada, Dermatologia Pediátrica, o ano passado, em que estudaram 80 doentes pediátricos que estavam a ser submetidos à quimioterapia. E o que eles descobriram foi que praticamente 94%, ou seja, quase todos os doentes, desenvolveram uma alteração na pele durante o tratamento com quimioterapia. Dessas crianças, 60% delas tinham uma leucemia ou um linfoma, portanto, é fácil perceber que a quimioterapia, que os efeitos secundários na pele são extremamente comuns e são mais comuns em crianças com doenças do sangue. Dentro dos efeitos secundários que eles estudaram, perceberam que mais de metade tinha chamado de fluvianogénico, que é chamada queda de cabelo, 50% com inflamações da pele, a mais comum as dermatites das fraldas, 35% de secura da pele, cerca de 1/5 com alterações das unhas, mais sobre a forma de aumento da pigmentação, alterações das mucosas, seguidas de um aumento da pigmentação da pele, e em 6% dos casos chamado eritema tóxico da quimioterapia. Isto é uma entidade um bocadinho complexa, tentarei explicar mais sucintamente à frente, mas é uma complicação às vezes grave e que muitas vezes pode levar à interrupção do tratamento, mas felizmente não muito frequente. O mais comum é então a chamada alopécia ou deflúvio anagénico, que são os termos médicos que nós usamos para descrever esta queda de cabelo que é quase transversal à grande maioria das crianças que faz quimioterapia. E porquê que isto acontece? Nós sabemos que quando uma criança faz quimioterapia, esses fármacos têm como alvo células que estão em rápido crescimento. E porquê? Porque as células malignas do cancro são células em rápido crescimento. E, portanto, quando esses fármacos vão atuar sobre essas células, infelizmente existem efeitos secundários que atuarem também sobre células em rápido crescimento, que são células normais no nosso organismo. E uma delas é a raiz do cabelo, que tem umas células específicas que estão em rápido crescimento, e é por isso que a queda de cabelo é tão frequente, porque o que acontece é a quimioterapia impede que essas células continuem a reproduzir e vai levar a uma paragem no crescimento do cabelo e, consequentemente, à sua queda. Esta queda de cabelo pode surgir desde dias até 3, 4 meses após o início da quimioterapia e, infelizmente, nós ainda não temos um tratamento específico para ela. Na grande maioria das situações é reversível. Outro exemplo com alguma frequência é chamada dermite ou dermatite das fraldas. Dermatite é o termo médico que nós usamos para inflamação da pele, e ela existe porque em alguns fármacos de quimioterapia usados vai haver excreção na urina, portanto é libertada na urina metabolitos tóxicos do medicamento, ou seja, quando o medicamento é injetado na criança, ele depois vai ser metabolizado no fígado e vai ser transformado em metabolitos, e alguns deles são tóxicos, e portanto, como facilmente se percebe, ao serem excretados pela urina, a urina com esses fármacos que são tóxicos para a pele, em contato com a pele, irrita a pele. Obviamente que este tipo de situação é mais importante ou mais comum quanto mais pequenina é a criança e usar fralda. Uma criança mais crescida que não usa fralda tem obviamente menos tendência a ter este tipo de irritação, de problema.
Paralelamente, nós sabemos que muitas vezes a quimioterapia também aumenta o número de dejeções, provocando diarreia, e pelo mesmo motivo, quando a diarreia é muita, e normalmente em crianças com fralda, o próprio contacto das fezes com a pele acaba por irritar a pele, e isto é uma situação que mesmo nas crianças não oncológicas nós sabemos que existe. Portanto, quando os nossos filhos têm diarreia, se nós não temos o cuidado de estar sempre a mudar-lhes a fralda, muitas vezes fazem essa irritação. No caso das crianças oncológicas, essa irritação muitas vezes leva à formação de vesículas, de bolhas, de erosões de ferida, que são altamente incómodas e dão uma péssima qualidade de vida à criança. E em algumas situações poderá, como disse, ser necessário interromper ou suspender o tratamento. A chamada xerose é o termo médico que nós falamos para a secura da pele, é também muito comum, tem este aspecto de pele seca a descamar, como consequência da quimioterapia, e é de alguma forma manejável através do uso de gel de banho, ou sabonetes e cremes hidratantes apropriados, e podemos depois falar nisso um bocadinho mais à frente. As alterações das unhas são também situações muito comuns, algumas têm muito a ver essencialmente com o aspecto estético, como por exemplo o aparecimento desta pigmentação, portanto deste tom acastanhado nas unhas, que pode ir, como podem ver na imagem à esquerda, desde uma pequenina linha acastanhada, uma banda vertical, até à pigmentação de toda a unha. Em situações mais complicadas poderá haver descolamento da unha, ou seja, a unha descola-se da pele, levanta, e isto pode dar dor, mal-estar à criança. Na maioria das vezes, estas situações acabam por ser reversíveis, embora em algumas situações as alterações unguiais, aquelas alterações das unhas, possam demorar bastante tempo a desaparecer espontaneamente. A chamada hiperpigmentação da pele, ou seja, um aumento da a pele tornar-se mais escura, é também um efeito secundário relativamente comum, vê-se mais com determinados fármacos. Por exemplo, este aspecto estriado da fotografia da esquerda é muito comum com um fármaco que se chama bleomicina, dá esta pigmentação linear, mas podemos ver na imagem da direita uma criança que tem a zona das axilas mais pigmentada em consequência da quimioterapia. Acaba por ser, na maioria das vezes, temporário e desaparecer espontaneamente. Para terminar, uma palavra só sobre o eritema tóxico da quimioterapia. Como lhes disse, pode ter apresentações clínicas, ou seja, ter manifestações na pele diferentes, com gravidades diferentes. Pode atingir muitas vezes as pregas, como podem ver nestas três imagens, mas isto é um bebê a fazer quimioterapia que desenvolveu esta vermelhidão e esta maceração da prega do pescoço, das axilas, da zona das fraldas, e nesta situação, por exemplo, houve necessidade de suspender o tratamento, e obviamente que depois existem uma série de cuidados que a enfermeira Fátima falará, e eu poderei falar depois na discussão sobre como abordar estas situações. Mas, por exemplo, este eritema tóxico da quimioterapia também se pode manifestar sobre a forma de pequenas bolhinhas ou vesículas nas plantas dos pés, que às vezes são dolorosas, outras vezes é só sobre a forma de vermelhidão, e portanto a forma como esta alteração se mostra na pele vai depender muito de criança para criança. E da minha parte era só, eu passaria a palavra à Cristina. Obrigada. Obrigada, doutora Mariana Cravo. Agora passo a palavra então à enfermeira Fátima Soares. Obrigada. Olá, boa tarde. Desde já queria agradecer então o convite para estar aqui hoje nestas conversas sobre os cuidados da pele, visto que é muito importante aqui continuarmos nos ensinos aos pais e ajudá-los também a compreender todas as modalidades de tratamento e os efeitos que podem surgir nos seus filhos. Então, a minha apresentação vai aqui também completar um bocadinho a da doutora Mariana. Falarei um bocadinho sobre a pele e o porquê ser um foco de atenção. Falarei ainda dos cuidados a ter com a pele em duas modalidades de tratamento, a quimioterapia e a radioterapia, e por último debruçarei-me um bocadinho mais sobre a dermatite da fralda, visto que é um problema bastante comum nos nossos doentes pediátricos.
Ora, a pele, nós sabemos que a pele é um órgão muito... Peço desculpa, e só pedi para abrir a apresentação que não está a correr. Não está Já abri. aberta. Está aqui. Boa. Conseguem ver? Sim, já está? Ainda não, mas deve estar. Então eu vou interromper e vou voltar a compartilhar. Ok. Agora já está. Pronto. Então, a pele é um órgão muito importante que desempenha diversas funções essenciais ao nosso organismo, como, por exemplo, termorregulação, o controle do metabolismo, a termorregulação, exato, o equilíbrio hidroeletrolítico, que ainda tem uma função muito importante que é de defesa contra agressores externos e micro-organismos. Alguns elementos, como a idade e a doença oncológica, acabam por poder ser fatores de risco para a alteração desta integridade da pele e surgimento de alguns problemas do foro dermatológico. Então, nós sabemos que o processo de desenvolvimento desta estrutura desenvolve-se durante os 2 primeiros anos de vida. A pele de uma criança, normalmente, até aos 2 anos, é cerca de 30% mais fina do que um adulto e acaba, por isso, ter uma estrutura mais organizada, neste caso, do que de um adulto. Isto leva como consequências a maior suscetibilidade à entrada de agressores externos, como está aqui exemplificado nesta figura, face à de um adulto. Por sua vez, o pH da pele da criança também acaba por ser diferente de um adulto. Nós temos um pH ácido, enquanto a criança, nos primeiros dias de vida, tem um pH mais alcalino e depois, face ao desenvolvimento, a par com o desenvolvimento da pele, este pH vai se alterando até então a de um adulto. Depois, a doença oncológica também pode ser então um fator de risco para alterações da pele. Sabemos que o cancro pediátrico apresenta diversos desafios de diversos focos diferentes, tanto para a criança como para a pessoa significativa. Os tipos de cancro, tal como a doutora Mariana Calvo referiu, o mais comuns é a leucemia, o linfoma e os tumores do sistema nervoso central. E as modalidades também aqui exemplificadas de tratamento que os nossos doentes pediátricos podem passar: quimioterapia, radioterapia, cirurgia e ainda transplante da medula óssea. Todas estas modalidades terapêuticas vão acabar por desenvolver efeitos colaterais adversos para a criança e torná-las então mais vulneráveis, principalmente em alterações a nível da pele. Ora, falando aqui da parte da modalidade da quimioterapia, o que é isto da quimioterapia? Então, é a administração de fármacos que visam a eliminação das células malignas. Mas também, para além da eliminação destas células, também acabam por eliminar as células saudáveis. Então, como a doutora Mariana referiu, de rápida proliferação, que é esta característica que faz com que haja estes efeitos secundários. Claro que os efeitos secundários vai dependendo muito do tipo de cancro, do tipo de protocolo de quimioterapia que a criança é submetida, bem como a diversos fármacos diferentes. Existem vários efeitos secundários, como por exemplo a leucopenia, que é a diminuição das defesas do nosso organismo, mucosite, a fadiga, pode ocorrer náuseas ou vômitos e ainda então as alterações a nível da pele. Existem diversas, temos a hiperpigmentação da pele, aqui estão elencados alguns fármacos que são mais frequentes a acontecer, temos ainda a descamação da mesma. Um dos cuidados que podemos ter para a prevenção é a utilização de cremes hidratantes, claro que depois cada caso é um caso, existem diversos tipos de produtos para se aplicar. Depois também existem alterações das unhas, a hiperpigmentação, elas ficarem mais escuras, ou mesmo a própria queda da unha. Importante que quando existe esta queda é preciso ter aqui alguns cuidados e, se isso acontecer, por norma os pais podem dirigir-se à equipa de enfermagem, à equipa médica,
porque muitas vezes, como as defesas estão em baixo, existe aqui um risco, pode haver um risco de aparecimento de infecções e pode carecer de fazer um penso ou ter outros tipos de cuidados. Temos ainda a fotossensibilidade, que é uma sensibilidade cutânea exacerbada ao sol, por vezes durante o tratamento com certos citostáticos, pode ocorrer. Por norma, nós fazemos os ensinos que as crianças devem estar mais protegidas da exposição do sol direta, através de um chapéu, de óculos, ou mesmo de protetor solar. E ainda a alopecia, que é a queda do cabelo. O que é que acontece? A nossa pele antes estava protegida pelo cabelo e agora é necessário, face à exposição solar, também continuar a ser protegida por um lenço, por um chapéu. Depois, face ao tratamento da radioterapia, temos esta modalidade, basicamente é a aplicação de radiação ionizante sobre a área tumoral ou o leito tumoral ou algumas zonas que queiramos eliminar os vestígios das células malignas. Existem 2 tipos de radioterapia, a interna e a externa, sendo que a mais comum nos nossos doentes pediátricos é a radioterapia externa, que é a aplicação de feixes de radiação na zona que queremos irradiar. Existem vários efeitos adversos, por norma também estes dependem muito da zona que estamos a irradiar. Por exemplo, se for a zona abdominal, é normal que haja mais náuseas e vômitos. Apesar de, por norma, a radiodermite, que é a alteração, um efeito adverso relativamente à pele, pode ser em diversas zonas irradiadas, pode acontecer. E o que é a radiodermite? Basicamente é a alteração da integridade da pele, pode ser muito ligeira, pode ter só uma zona vermelha ou ruborizada, como nós dizemos, que assemelha-se muito a uma queimadura ligeira, como pode ser mais grave e levar mesmo à descamação e à perda do epitélio. Medidas para prevenir a radiodermite. Então, cuidados a nível da higiene, é importante a utilização de produtos sempre com pH neutro e ter muito cuidado na zona onde foi irradiada, na limpeza e também nas pregas cutâneas para prevenir e controlar a umidade. Também é importante a aplicação de creme hidratante. Por norma, o serviço de radioterapia e a equipa dá indicações que tipos de produtos é que deve-se aplicar após o tratamento. Por exemplo, por vezes pode ser biafine, mas por norma devem seguir as diretrizes dos técnicos. Também a utilização de roupa larga e de algodão. Deve-se proteger ainda a pele da exposição solar direta. Nunca utilizar qualquer tipo de adesivos na zona irradiada, nem mesmo a aplicação de frio ou quente na mesma. Estes tipos de cuidados para a prevenção da radiodermite devem ser aplicados não só durante o tratamento, como também 3 a 4 semanas após o fim do mesmo, visto que pode haver efeitos tardios da radioterapia ainda, nesse período. Depois, falar então por último da dermatite da fralda. Ora, a dermatite da fralda em crianças mais novas, por norma é até aos 2 anos, é um problema bastante comum. Os estudos indicam que pelo menos uma vez na vida uma criança saudável tem este problema. Define-se então como uma alteração inflamatória na zona em que a fralda cobre região perianal, nas dágnas e na região suprapúbica. Isto tem a ver com o tempo em que a fralda, prolongado com a fralda, pode estar em contacto com a pele, aumenta sempre a temperatura, a umidade e torna a pele suscetível a diversos tipos de danos. Estes danos podem ser ligeiros, normalmente os pais descrevem como uma zona vermelha, ou então mais exacerbados, como por exemplo a perda do epitélio, pode ficar a zona perianal demasiada, com bolhas, portanto alterações e também causar mais dor na criança. O facto de terem uma doença oncológica vai aumentar o risco do aparecimento da dermatite da fralda, isto porque nos nossos doentes oncológicos passam por diversas modalidades de tratamento que vão ter aqui
implicações no risco de aparecimento da dermatite da fralda. Por exemplo, tal como a doutora Mariana disse, a excreção, quando fazem quimioterapia, a excreção da mesma pode ser pela urina, o que torna estes agentes que acabam por ficar sempre em contacto com a pele, são mais agressivos para a mesma. Por outro lado, os nossos meninos, quando internam, por vezes fazem soro em alto débito. O que é que isto significa? Existe um aumento do aporte de líquidos no organismo, logo eles vão urinar mais, portanto vão ter um aumento do débito urinário, o que faz com que torne o tempo que a urina fique em contacto da pele seja mais prolongado. Por outro lado, tanto a quimioterapia como a radioterapia podem ter como os efeitos adversos a diarreia. Aqui falo da radioterapia se esta, principalmente se for a zona irradiada, for a nível abdominal, o que faz também com que haja um aumento de tempo prolongado das fezes em contacto com a pele. Ainda a quimioterapia, como disse há pouco, pode ter uns efeitos adversos da leucopenia, que é a diminuição das nossas defesas. Isto faz com que exista uma diminuição da capacidade neste caso da criança, conseguir defender-se da proliferação de diversos micro-organismos, ou seja, de infecções bacterianas ou fúngicas. E ainda tem uma diminuição da capacidade de regeneração celular. Todos estes fatores acabam por culminar na dermatite da fralda. Algumas intervenções para prevenir a mesma: utilização de uma fralda com uma boa capacidade de absorção, limpeza sempre da área perianal com água morna e pode-se mesmo utilizar aqui emolientes. Nunca utilizar produtos que contenham álcool, por ser um agressor para a pele. A realização da muda da fralda com frequência, especialmente quando estão internados, como dei aquele exemplo, quando fazem altos débitos de soro, tem que se aumentar muito mais vezes a fralda do que, por exemplo, mudariam em casa. Também pode-se utilizar cremes de barreira, estes podem ser vários. O que é que tem que se considerar quando os pais fazem esta escolha de produtos? Tem que ser apropriados à idade. Nunca se deve colocar estes cremes em elevada quantidade na pele, porque o que pode acontecer é criar uma camada que não permita a absorção da fralda e ainda que oclua os poros da pele. Portanto, por norma, estes cremes de barreira devem ser colocados em pequena quantidade, não só para a pele conseguir fazer as suas funções, mas também para que os próprios pais e os profissionais consigam observar esta área. Por último, sempre que os pais percebam que haja aqui uma evolução, a zona do rabinho fique mais vermelha, convém sempre alertar um profissional de saúde. Por vezes podemos alterar estes cremes e passar para outros, como por exemplo óxido de zinco, dependendo muito da situação, para ajudar a controlar estas situações, quando existe já o aparecimento das mesmas. Pronto, por último, queria só deixar aqui a mensagem que a pele é um órgão muito importante, tal como qualquer outro, e necessita do nosso foco de atenção para prevenir então qualquer tipo de complicações que podem causar no futuro realmente alguma ansiedade ou dor tanto para a criança como para a pessoa significativa e família. Pronto, obrigada pela atenção. Muito obrigada a nós pelas vossas apresentações fantásticas. Em relação aqui estava aqui a ver se tínhamos aqui algumas perguntas, por isso é que estava meio distraída, não sei se a doutora Mariana quer dizer alguma coisa em relação aqui à apresentação mas de facto sim, a pele é um órgão bastante importante, não sei se é assim que se diz, mas até a estatística que a doutora Mariana apresentou de mais de 90%, 93% ou 97%, já não me lembro, tem efeitos secundários na pele, portanto, de facto isto afeta a maioria das nossas crianças. Não sei se quer dizer alguma coisa.
Já queria dar os parabéns à enfermeira Fátima pela apresentação clara e objetiva e super prática que fez. Acho que era isso mesmo acho que é isso que os pais precisam e que ajuda certamente a quem tem crianças na família a sofrer desta doença. Sim, a pele é o nosso maior órgão e é um órgão sem o qual nós não conseguimos viver. Tem a vantagem e a desvantagem de poder ser vista, portanto está visível e portanto é facilmente detectável qualquer alteração. E nesse sentido, os pais conhecerem as alterações que são mais comuns, já terem uma noção do que é que pode acontecer ao seu filho, ajuda-os a tranquilizá-los e também a estar alerta para situações, como a enfermeira Fátima falou, por exemplo, em relação às unhas, que pode haver uma necessidade de uma intervenção precoce por parte da equipa de enfermagem ou médica. Portanto, eu acho que uma antecipação daquilo que pode acontecer sem causar stress aos pais, mas na tentativa de ajudar e de precaver situações infecciosas secundárias, ou seja, através da pele poder dar origem a uma infecção mais generalizada, porque qualquer ferida na pele numa criança a fazer quimioterapia pode ser um foco de entrada para a chamada sepsis, ou chamada para uma infecção interna grave, tendo em conta que a criança tem as defesas muito em baixo, é importante os pais reconhecerem. Outra situação que eu estava só a tomar a atenção, que a enfermeira Fátima falou, que é uma coisa que nós ainda costumamos ver muito, que tem a ver, por exemplo, com a dermite das fraldas, em que existia sempre aquela ideia de vamos barrar bem o rabinho da criança com muito creme para fazer barreira. Qual é o problema? A maior parte dos cremes de barreira que nós usamos tem óxido de zinco e o óxido de zinco faz aquela pasta branca que depois, como a enfermeira Fátima disse muito bem, não deixa nem os pais nem a nós perceber o que está debaixo, e quando depois nós queremos remover é super doloroso para a criança, porque aquilo está muito agarrado à pele e portanto obriga-nos às vezes, e a enfermeira Fátima confirmará, há crianças que fazem estas mudanças de limpeza da zona quase sob terapia analgésica, porque é tão doloroso quando têm feridas e erosões que isto implica quase uma sedação de algumas crianças em casos extremos, obviamente. Mas, portanto, o não barrar a zona genital da criança com o creme, obviamente que os pais estão a achar que estão a fazer bem, mas isto depois mesmo para limpar torna-se super difícil e muito doloroso para a criança. Tentar escolher sempre cremes que sejam menos oclusivos, mais transparentes, mais fáceis de espalhar e não muito aquela pasta branca que nós estamos habituados a ver que depois se torna contraproducente. Isso é um mito que existe, não é? Porque eu vejo mesmo as crianças não doentes oncológicas, vejo os pais a usarem esses cremes por nada, mesmo quando não há nada. Mas é um mito, não é? Não é preciso pôr sempre. Não sei, exatamente. Se calhar nós aprendemos com as mães e com as avós que é preciso a criança ter o rabinho completamente branco para estar protegida. É muito mais importante aquilo que a enfermeira Fátima falou, de mudar a fralda com frequência, ir vigiando, fazer uma limpeza suave, do que estar a barrar a criança com aquele creme, que depois pode levar também a próprio creme a irritar a pele. E a fazer, e disfarça qualquer outra alteração que nós conseguimos ver. Uma criança saudável, e mesmo vamos imaginar, uma criança a fazer quimioterapia, se não tiver nenhuma alteração na zona, um creme hidratante de barreira suave será suficiente. Não há necessidade de empastar, desculpem o termo, a zona genital com um creme branco denso que vai dar as consequências que acabámos de falar. Portanto, se houver patologia e se houver então uma dermite das fraldas que nós não estamos a conseguir controlar, às vezes temos necessidade de usar cremes um bocadinho mais potentes, com uma porcentagem de óxido de zinco maior. Mas eu diria que uma criança, quer saudável, quer uma criança mesmo a fazer quimioterapia que não tenha este efeito secundário, não haverá necessidade de usar este tipo de cremes e de fazer essa oclusão toda da região. A enfermeira Fátima Soares. Tem algum... É mesmo isso. Portanto, a utilização por vezes de cremes hidratantes é suficiente, até porque nossos meninos, quando existe o aparecimento de algum tipo de alteração, às vezes pode ser de uma mudança da fralda para a outra, e se a pele está toda coberta pela tal pasta branca, nós não vamos conseguir ter essa percepção das alterações e se calhar já temos de um modo mais tardio. Portanto, a utilização de um creme hidratante é suficiente e mesmo quando existe o aparecimento destas dermatites e que é necessário a colocação de cremes, por exemplo, com algumas percentagens de óxido de zinco, não é preciso uma grande quantidade. Às vezes
quantidade não significa a qualidade. Basta pequenas quantidades de creme, espalhar bem para que depois, até posteriormente, tal como a doutora Mariana, seja muito mais fácil de remover. Exato, porque realmente temos às vezes dermatites da fralda mais severas em que realmente estão sobre analgesia até endovenosa para conseguir controlar esta dor. Portanto, quanto mais fácil será a remoção, menos dor causa para a criança e ansiedade. Agora eu deixava aqui mais uma pergunta assim para as duas, também quase meio. Que outro tipo de mitos é que vocês sentem nas famílias que acompanham, coisas que tenham a ver com a pele, obviamente, mas que já agora podíamos deixar aqui. Às vezes é importante irmos logo ao errado para garantir que tem a informação correta, não é? Mas que tipo de outros mitos ou de cuidados que às vezes as famílias acham que têm que ter a este nível, a nível da pele, e que se calhar gostariam de desmistificar? Ninguém, não há. Sim, não pode ser, se quer começar. Estou a pensar, realmente, para além da pasta branca, que é muito comum, às vezes a utilização das toalhitas de limpeza e é preciso ter muito cuidado que tipo de toalhitas é que estamos a usar. Às vezes mais vale mesmo limpar com água do que a utilização dessas toalhitas. Quando se vai ver, às vezes os ingredientes têm produtos que são agressivos para a pele. Agora não estou a recordar-me assim de nada para além disso. Não sei se a doutora Mariana se lembra. Eu acho que há sempre, tentando ter em conta a experiência prática, há sempre algum receio que o facto de não haver um tratamento específico, pelo menos para as crianças e mesmo para os adultos, eu diria, para a queda de cabelo, que é uma coisa que é normal que aflige aos pais, porque é uma questão estética, é uma questão que se vê, que de alguma forma traz um rótulo, entre aspas, à criança, das pessoas acharem que por nós não termos um tratamento específico, que isso poderá ser prejudicial à criança e que ela obrigatoriamente, entre aspas, teria que estar a fazer algum tratamento para essa queda de cabelo causada por quimioterapia, e não necessariamente. A verdade seja dita, há crianças que recuperam, a grande maioria felizmente recupera o cabelo perfeitamente bem, mas noutras situações o cabelo não fica igual. Nós temos tendência a ver mais isso nas crianças com tumores do sistema nervoso central, que depois também fazem radioterapia na zona e portanto há sempre uma alteração do fio de cabelo, da textura. Mas de alguma forma eu gostaria de descansar os pais de que esta queda de cabelo é natural, entre aspas, pelo motivo que expliquei, e o expectável é que a criança recupere sem sequelas, ou seja, e que o cabelo volte a ter o mesmo aspecto que tinha antes de fazer tratamentos. Outra situação, às vezes, é o receio que os pais têm de verem qualquer borbulhinha na pele e encherem logo a criança com creme. Por exemplo, nesta altura do ano, em que as crianças transpiram muito, existe uma coisa que se chama sudamina, que é um bloqueio da glândula sudorípara. A glândula sudorípara é a glândula que produz suor na nossa pele. Portanto, se imaginarmos que essa glândula está cá no fundo da pele e depois tem um canal excretor que vai até à superfície da pele por onde sai o suor. E nas crianças geralmente mais pequenas, se tiver muito calor, com a produção de suor, às vezes essas glândulas, esses canais ficam obstruídos e isso dá umas pequenas borbulhinhas na pele. Se nós formos pôr muito creme hidratante por cima, vamos agravar essa oclusão e portanto isso vai agravar o aspecto da pele. Portanto, exatamente, a pele não respira, exatamente isso. Portanto, ter alguma noção que, obviamente, a hidratação é importantíssima, porque eu também falei que a secura da pele é um efeito secundário muito comum, mas não colocar indiscriminadamente e tentar perceber junto do profissional de saúde, que é um médico ou enfermeiro, se naquela situação específica é conveniente estar a hidratar a pele da criança ou até pelo contrário. Não faz muito sentido e até pode agravar. Isso. Tinha aqui uma pergunta relativamente isto tem a ver com a exposição ao sol, por acaso estivemos a falar há bocado, mas
Após os tratamentos de quimio e rádio, que cuidados fatores extra devemos ter? Fator 50 ou fator 50 mais mineral? Mas só já agora podes... 50 mais, desculpe, Cristina, desculpe. Não, só para dizer que no início desta conversas eu estava a dizer que a doutora Mariana Cravo vai escrever uma série de artigos no Pipop sobre vários aspectos relacionados com a pele e este vai ser o primeiro artigo, vai ter a ver com os cuidados com o sol e portanto é um dos temas que vai estar lá abordado, mas já agora passo a palavra agora à doutora Mariana. Esta questão dos 50, 50 ou mais, 100, 60 é uma questão que é resposta transversalmente, independentemente de ser uma criança com doença oncológica ou não, ou até para os adultos. Convém perceber o que quer dizer o 50. 50 é o que nós chamamos de fator de proteção solar, o FPS ou em inglês SFP. Isto é um rácio entre a quantidade de radiação que nós precisamos para para provocar uma queimadura na pele, versus a quantidade de radiação que é necessária se a pele estiver protegida. Ou seja, isto é feito em um laboratório, eu coloco um creme na pele, num lado da pele tem creme, no outro lado não tem, e é irradiada a minha pele. Se eu digo que o protetor solar é um 30, quer dizer que eu preciso de 30 vezes mais radiação na pele que está protegida pelo creme para ter uma queimadura solar do que preciso na pele que não está protegida pelo creme. É o que estes fatores querem dizer. 30, 50, 100, pronto. É preciso ter a noção que este protetor solar refere-se à radiação ultravioleta B. Existem 3 tipos de radiação ultravioleta, a que atinge a Terra essencialmente a A e a B. Elas têm ação na pele positiva e negativa. A radiação ultravioleta B é aquela que mais causa queimadura solar, portanto o chamado escaldão. A radiação ultravioleta A não causa tanta queimadura solar, mas é aquela que a longo prazo pode causar envelhecimento da pele e cancro de pele no futuro. Portanto, de uma forma simples de perceber, ultravioleta B, a ação imediata, muitas vezes na forma de queimadura solar, muito intensa, porque é uma radiação muito mais forte. Ultravioleta A é uma radiação mais suave, mas que, desculpem-me o termo, não mata mas mói, não dá o escaldão ali imediatamente, mas depois a longo prazo vai dar o cancro de pele e vai dar envelhecimento da pele. Por exemplo, só a título de curiosidade, nos solários o que se usa é a radiação ultravioleta A com a desculpa de que não faz mal à pele, porque não faz queimadura, mas depois a longo prazo vai causar cancro de pele. Pronto, portanto, quando nós estamos a falar destes 50-100, estamos a falar desta proteção ultravioleta B, não engloba a ultravioleta A, esse é outro sistema de medição, que é um bocadinho mais difícil, mas de uma forma geral, só para perceber que são coisas diferentes. A curva da absorção da radiação é uma curva que não é exponencial, porque ela faz um pico, faz isto e depois achata, ou seja, se eu tiver um 30, o protetor solar vai absorver cerca de 95, 96% da radiação ultravioleta. Se eu tiver um 100, vou absorver 98%. Portanto, como podem ver, do 50 para o 100, o que eu estou a absorver, o que o protetor está a absorver a mais, 2%, que é irrisório. Houve uma uniformização por parte da União Europeia para que os protetores solares passem a ser 50, a partir dos 50 serem 50 mais, porque a ideia que a pessoa tem é, dizem assim, olha, então se eu fizer um 100, eu estou muito mais protegida do que um 50, porque é o dobro, e não está, porque no fundo a radiação absorvida é quase a mesma, 2% a mais. E para não dar esta falsa sensação de segurança, que se eu tiver um 100, então posso estar o dobro do tempo ao sol do que se tiver um 50, houve esta uniformização, que é uma sugestão da União Europeia, em que a partir dos 50 todos os protetores solares passam a ser 50 mais. Portanto, digamos assim, desde que a pessoa ponha um 50 a mais, é um bocadinho, não é importante ser 50, 60 ou 100, até porque já vai haver muitos poucos protetores solares no mercado a dizer 100 ou 60, estão uniformizados por este motivo. Em relação às crianças, ou mesmo aos adultos, mas neste caso às crianças que fizeram tratamentos. Em relação à radioterapia, a enfermeira Fátima já falou, a radioterapia deixa a pele muito sensível ao sol e, portanto, está perfeitamente contraindicada a exposição solar no primeiro ano até após a radioterapia. É preciso também ter cuidado nas crianças que fazem quimio e radioterapia.
às vezes esta sensibilidade ao sol está potenciada por estes dois tratamentos e, portanto, o que pode acontecer é com muita facilidade fazerem uma queimadura solar, ou chamado escaldão. E o mesmo acontece em relação à quimioterapia. Portanto, a quimioterapia deixa a pele muito sensível ao sol e se nós não tivermos cuidado, a criança pode fazer um escaldão com muita facilidade. O que os pais nos vão dizer foi, mas ele teve os mesmos cuidados, ele teve ao mesmo tempo ao sol que está antes de fazer tratamento e as pessoas inocentemente nem percebem que o tratamento que foi feito antes deixou a pele muito mais sensível ao sol e, portanto, a quantidade de radiação para fazer uma queimadura é mínima e facilmente queimam. Portanto, durante o tratamento de quimioterapia está perfeitamente contraindicada a exposição ao sol e eu aconselho sempre, durante o primeiro ano, terem muito cuidado por este motivo. Vamos lá de uma forma prática. Uma criança que tem uma quimioterapia em dezembro, este verão tem que continuar a ter muito cuidado porque a pele continua sensível ao sol. Uhum. Em relação ao mineral e ao normal, tem a ver mais com a idade. Pronto. E não tem a ver também com a absorção e é o problema. Alergias? Não foi? Eu li isto. Então é assim, nós temos dois tipos de filtros solares, o mineral ou mineral ou físico ou o químico ou orgânico, são os nomes que chamamos, vamos chamar minerais e químicos. Os minerais são filtros que não são absorvidos pela pele, portanto o que eles vão captar a radiação, absorvê-la, vão provocar a irradiância. Portanto, a radiação solar o creme não é absorvido pela pele. Os filtros são tendencialmente ou tradicionalmente aqueles filtros mais brancos, mais opacos, que as pessoas cosmeticamente menos agradáveis. E digo tradicionalmente porque hoje em dia a ciência evoluiu imenso e a galénica dos protetores solares minerais mudou brutalmente. Não tem nada a ver um mineral mesmo de há 4, 5 anos do que agora, são muito mais fáceis de espalhar. Os químicos são absorvidos pela pele. De uma forma geral, diz que as crianças até aos 3 anos não devem usar protetor solar sem ser mineral, porque a pele, como falou a enfermeira Fátima, é mais permeável, é mais fina, é mais sensível, existe o risco de absorção e existe também o risco de alergia aos filtros solares. Há pessoas que fazem alergia ao próprio protetor solar. No caso das crianças oncológicas que fizeram tratamentos, eu acho preferível e acho que faz todo o sentido e aconselho é que as crianças, lá está, durante o tratamento e no primeiro ano até o final do tratamento, após o final do tratamento, devem usar um filtro mineral, porque o risco de a pele estar sensibilizada, como acabámos de falar, o risco de absorção existe e o risco de alergia e de irritação da pele, de uma pele que está sensível e irritada pelos tratamentos é maior. Mas a partir daí, se for uma criança já mais velhinha, poderá usar um filtro normal. Aconselharia talvez sem perfume, porque os perfumes também, porque os protetores solares normalmente de criança, se repararem, têm os minerais, os de criança e os de adulto. A diferença entre os crianças e do adulto é que a maioria dos das crianças não tem perfume, portanto tem menos riscos para a pele da criança. Muito obrigada pelo esclarecimento. Estamos prestes a terminar, não sei se a enfermeira Fátima quer dizer mais alguma coisa. Algum tema. Relativamente a isto, acho que a doutora Mariana explicou muito bem. Pronto, é só alertar que devemos sempre ter as medidas preventivas, que foi o que eu tentei aqui passar antes de haver o problema. Quando há, tentar também não ser um grande fator de ansiedade, porque é provável isso acontecer, é um dos efeitos adversos tanto da quimio como da rádio, como de outras modalidades terapêuticas. O importante é sempre tirarem todas as dúvidas que tenham e procurar auxílio, tanto ao médico como ao enfermeiro, para gerirmos aqui a situação da melhor forma e cá estamos para apoiar. Claro. A doutora Mariana Cravo, não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho que da minha parte não, resta-me agradecer imenso o convite e gostei muito desta conversa, espero que tenha sido útil para os pais. É curta, mas eu acho que é útil e deixamos aqui alguns alertas para alguns temas e algumas formas de prevenir aqui os problemas com a pele.
Pronto, e para quem nos esteja a ouvir a posteriori, dizer que as perguntas que tenham podem sempre enviá-las também para o info@foroc.pt, que nós podemos também fazê-las chegar às nossas convidadas ou mesmo encaminhá-las para um sítio onde consigam obter essa informação. Como referi, nos próximos dias no Pipop vamos lançar uma secção onde vamos colocar estas conversas, esta que acabámos de fazer relativamente à pele, e vão ser disponibilizados periodicamente alguns artigos da autoria da doutora Mariana Cravo, com mais informação e detalhes sobre cuidados a ter com a pele durante e pós-tratamento. Agradeço aqui a disponibilidade das duas para estarem aqui presentes hoje. Sei que às vezes não é fácil nem para prepararem esta conversa, mas acho que foi útil e agradeço mesmo a vossa disponibilidade. A quem está do outro lado, também muito obrigada por terem estado connosco. Estas conversas passaram em direto no Facebook e a gravação vai também ser disponibilizada, como eu já disse, no Pipop, no YouTube e no nosso site. Espero que tenham gostado e que se inscrevam nas próximas sessões do Conversas Sobre. A próxima sessão ainda não tem data marcada, mas brevemente anunciaremos tanto nas redes sociais como no nosso site. Muito obrigada. 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 Obrigada.